Olá, povo do Gospel Conversation, sejam bem-vindos a mais uma edição do meu, do vosso, do nosso programa. Hoje, manhã de quarta-feira, pontualmente 8 horas, estamos aqui para fazer para vocês mais um programa. E hoje, como sempre, né? Temos um tema super, hiper, mega interessante, sem esquecer que ainda estamos nas sessões do mês de março, intituladas Mulheres Ajudando Mulheres. Ainda temos mulheres aqui que vão nos ajudar a entender mais, né, sobre um determinado tema. E o tema que temos para hoje é sábias ou tolas? Sábias ou tolas? E para me ajudar a entender mais sobre este tema, tenho comigo Rosa Maria e Alexandra Malanga. Sejam muito bem-vindas, mulheres. Muito obrigada. É um prazer ter-vos aqui. Vamos precisar da vossa ajuda para fazerem o pessoal lá de casa entender se temos sido sábias ou temos sido tolas. Rosa Maria, comece por você. O que é então a sabedoria? Visto que a palavra de Deus vai dizer que o temor do Senhor é o princípio para o conhecimento, mas o insensato despreza a sabedoria e a disciplina. O que é a sabedoria? Bem, sou a Rosa da Costa, como já foi bem dito. A sabedoria é um contexto aplicado para educar e incentivar pessoas a seguirem padrões, visto que a sociedade em si não tem visto isso como um contexto literário, mas como uma disciplina. Porque quem é sábio sempre anda no caminho certo, como bem disseste. Então, a sabedoria é fazer o certo, porque a sabedoria vem acompanhado de princípios, vem acompanhado também de regras. Então, para mim, né, aplicando a sabedoria, princípios e regras. Esse é o contexto da sabedoria. Alexandra Malanga, partilha a mesma ideia ou tem uma outra definição sobre sabedoria? Partilho da mesma ideia. Uhum. Rosa Maria, poderia trazer-nos uma definição mais simples de sabedoria? Mais simples assim, em poucas palavras, o que é sabedoria? Sabedoria Uhum, é agir com uhum. clareza. Amém. Dando exemplo, né? Agir como se você, em certas situações, não olhasse para a situação como se fosse um empecilho, mas olhasse sempre na solução. Porque a sabedoria é isso. Como o tema diz, sábias ou tolas. Então, a mulher sábia, ela edifica. Então, eu sábia, não posso fazer algo errado. A sabedoria é o certo. Ok, a sabedoria é o certo. Temos visto, né, que ultimamente sabedoria tem sido definida apenas como o conhecimento. Mas sabemos ainda que só o ter o conhecimento não é suficiente. Existem muitas pessoas com o conhecimento, mas não conseguem aplicá-lo. Então podemos aqui colocar também, né, que torna-se sabedoria não só quando você tem o conhecimento, mas quando você consegue aplicar o conhecimento que tu tens. Alexandra Malanga, quais são então as características verdadeiras, porque aprendemos aqui que a sociedade tem distorcido, hoje sábias são consideradas tolas e tolas são consideradas sábias. Mas quais são então as características de uma mulher sábia? Uma mulher sábia, ela é uma mulher temente a Deus. Uma mulher sábia, ela é uma mulher virtuosa. Por que temente a Deus? Porque a mulher sábia, ela sabe no momento que deve falar, no momento que não deve falar. Ela sabe o momento exato de se posicionar, quando ela tem que se posicionar e quando ela não tem que se posicionar. Rosa Maria. A mulher sábia, no contexto cristão, né? Ela é aquela que se encontra primeiramente em contato com Deus e não com os homens. Ela apresenta as suas situações a Deus e não os homens. E quando os homens tentam descrever o que há de errado, ela simplesmente dobra os joelhos e ora. A tola, ela explica os seus problemas
inverte os seus problemas, escolhe possibilidades para resolver os seus problemas, ignorando a possibilidade de que Deus é a solução de tudo. Eis o caso de ela ser a tola, porque a tola nunca age com perfeição, ela tem sempre uma falha para tudo. Então, para Deus, a mulher sábia é aquela que vai primeiro à fonte, e a tola é a que tira do poço mais sujo do mundo. Ok. Uma das principais características da mulher sábia é o temor a Deus. Então, quem não teme a Deus, porque a palavra de Deus também vai dizer que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Então, quem não teme a Deus não tem como ser considerado uma pessoa sábia. Visto que todas as nossas escolhas, todas as nossas ações têm consequências e vão ter sempre consequências. Quais são então as consequências de escolhas tolas? Rosa Maria. Visto que a mulher tola, ela perde quase todas as qualidades de uma mulher sábia. Uhum. E se ela perdeu, a mulher sábia é fiel, tem a característica de dignidade, ela consegue entender todo mundo de maneira simples, independentemente da situação da Daniela e da Joana. Mas a tola exerce funções diferentes. As consequências da vida dela vai ser mesmo óbvia. Se ela é uma pessoa que não consegue guardar a língua, ela vai perder muita gente na sua vida. Ela pode perder amizades, pode ser desqualificada em certos modos de padrões da sociedade, porque a sociedade hoje em dia, ela até usa a tola, mas quando chega para tirar a preciosidade, ele vai logo escolher a sábia, porque ele sabe que a tola não tem o que nós queremos, porque se ela já nos demonstrou que ela perdeu as qualidades que ela poderia ter, ela hoje perdeu, então ela vai acarretar todas essas coisas como desqualificação, ela não vai ter possibilidade de se enquadrar na sociedade. Porque ninguém quer trabalhar com alguém fofoqueiro, que não consegue, como dizem no mundo, segredo do Estado. Ela não vai conseguir guardar o segredo do Estado, então. Ninguém quer trabalhar com fofoqueiro, então não tem como. Então, acho que ela é uma das coisas que ela vai perder. É mesmo isso. Até para a sociedade, a mulher tola tem lá as suas vantagens. Tem lá as suas vantagens, mas só que é o que tem se dito, são vantagens que daqui a um instante elas desaparecem e são características que ninguém deve levar para a sua vida. Vantagens que, epá, meio que sem sentido, né? Como nós dissemos que a sociedade, por ter criado normas, a sociedade vai achar aquilo como vantagens. Até as tolas vão acreditar que eu estou a ser aceito por X, eu estou a ser aceito por Y, então eu sou boa, então eu sou sábia, então eu posso fazer, mas não pode fazer e não é sábia. É importante que sejamos sábias. Amém, é importante. Mas por que é importante a gente ser sábia? Quais são as vantagens da sabedoria? Porque temos visto que mulheres tolas têm conquistado grandes coisas. É assustador. É assustador. Mas eu olho para uma mulher, meu Deus. Então, por que é importante a gente ser sábia, a gente seguir ou cultivar a sabedoria? Nós aprendemos todos os dias. Então é necessário termos conhecimento. E outro, ter direcionamento. Porque se você cultivar a sabedoria, você terá uma direção. Não vai andar aleatoriamente. Amém. O povo lá em casa, a sabedoria nos dá direcionamento. A sabedoria é Jesus mesmo, ele é a fonte de toda a sabedoria. Então não tem como você não estar ligado à fonte e ser sábio, porque ultimamente, eu não sei se vocês constatam estas situações. Hoje, para as pessoas, o ser sábio é só ter conhecimento. Mas o que o teu conhecimento tem produzido? Aí está toda a diferença. Porque se o meu conhecimento produz morte para a vida da Rosa, para a vida da Alexandra, não é sabedoria, não pode ser considerado sabedoria. Hoje vê-se homens que estudam muito ciência. Amém, mas onde é que a vossa ciência está a nos levar? Só está a nos levar à destruição e não para a construção. E a necessidade de que a gente entenda que sabedoria constrói, sabedoria não destrói. Rosa Maria, como é que a gente faz
como é que a gente faz para adquirir sabedoria? Há um ditado que diz que a sabedoria é a fonte de toda a riqueza. Uhum. Então, o que é que nós devemos fazer para obter sabedoria? Primeiramente, como tudo, como toda a ciência aplicada e explicada, devemos ir buscar o conhecimento. Porque para mim me tornar sábio, eu devo ter uma fonte e uma base. É como uma casa. Eu não posso dizer que a minha casa já tem porta enquanto eu não tiver os caboclos, não tiver a planta da casa. Eu preciso de ter uma base. E essa Exatamente. base é ir em encontro do conhecimento. Visto que a mulher sábia, ela não anda porque ela quer, ela anda porque tem uma instrução. Ela tem uma base para viver. Então, a busca da sabedoria, os pontos são esses. É buscar o conhecimento. O segundo é ter em conta que ela não vive para si só. Ela também tem a sociedade para encarar. Porque há quem cria filhos e vive para eles. Por isso é que há os chamados antissociais. A mulher sabe em momento nenhum, ela se omite às pessoas. Ela consegue dar de frente a todas as situações, porque ela já colocou na cabeça: eu sou a Daniela, eu tenho um mundo para enfrentar. E ninguém é sábio dentro de casa. Todo mundo é sábio. A sabedoria é uma característica. Desculpa, não posso dizer que ninguém sabe dentro de casa. O contexto é: ninguém é só sábio dentro de casa. Amém. Todo mundo tem que mostrar que é sábio até lá fora. Porque nós não estamos só dentro de casa. Daniela só sabe em casa. Claro. Então, se eu tenho conhecimento, é para transmitir aos outros. Se eu fui à busca já falei conhecimento, né? Em busca do conhecimento. O segundo é ter o conhecimento, porque se eu busquei, tenho que ter. Porque a tola ela demonstra que ela não aprendeu, mas a sábia demonstra que já tem o conhecimento. O terceiro passo é aplicar. Ok. Se eu tenho que aplicar. É como o dinheiro. Se eu tenho um capital, quero fazer alguma coisa, eu tenho que aplicar. Eu não posso esperar uma mangueira crescer, dar frutos e eu atirar a minha pedra. Como eu já disse, deve ter uma base. Primeiro, buscar, ter e aplicar. Esses são os meus pontos para obter a sabedoria. Buscar, ter e aplicar. Alexandra, tem mais algum aspecto que acha ser importante dizer, né? Que nos permitem obter sabedoria? Eu concordo com a ideia dela. Amém. Boa. Buscar, ter e E aplicar. Penso que o estar ligado à fonte também é super importante, que é Jesus. Acho que acabei de responder outra questão. Onde está a sabedoria? Bem, já respondeste, né? Porque no início da apresentação, visto que a apresentadora Daniela focou, acho que no contexto geral, que é a sabedoria. A sabedoria é Jesus. Porque antes de todas as coisas, Deus não tinha como nos mostrar. Porque o ser humano tem a intuição e ele vive por ver. É que a Bíblia diz: não devemos viver do ver, mas sim do crer. Crer em quem Jesus é por intermédio da fé. Então, vimos que a sabedoria é Jesus, porque ele mostrou que ser sábio não é ser burro. Então, as pessoas que nos chamam de burros por sermos sábios, eles se esquecem que esse burro vive de uma base, que é o conhecimento de Jesus. Porque sabíamos que Jesus, ele até era aprovado perante algumas pessoas e outras não. É como a mulher sábia. Ela é aprovada até pela sociedade, pelos feitos, né? Ela é boa. Ela não se mete com a vizinha. Mas eles também aprovam a tola. Porque a tola, quando chega na rua, é a primeira a gritar, a primeira a causar intriga entre os outros, a inimizade. Mas eles também chegam a desqualificar ela, porque ela só faz confusão. E eles dão a referência de quem? De uma mulher sábia, como sempre. Então, a sabedoria, a fonte é Jesus. Com isso que acabaste de dizer, fica um bocadinho complicado de ver. Fica complicado porque a tola é aprovada depois desaprovada. A Então, sábia é aprovada depois desaprovada. Estranho. Pronto, mas com todas essas características que nós citamos, tudo que nós falamos sobre ser mulher sábia,
vocês acreditam que tem sido um trabalho muito difícil para a sábia ter de viver na sociedade com princípios totalmente distorcidos? É, é difícil, mas podemos dizer é fácil, mas não é difícil. Ou podemos dizer é difícil, mas Mas não não é é fácil. Complicado, né? É complicado. Ah, pronto. Mas com Deus conseguimos. E porque apesar de estar numa sociedade com valores distorcidos, a gente ainda está sobre a rocha. A gente ainda está ligado àquele que é o dono da sabedoria. Então é impossível sair disso. Tem aqueles ventos que vêm para aqui, vêm para ali, mas a gente sempre aqui porque a fonte é maior, né, do que os ventos todos. Alexandra Malanga, já para terminar, qual é o conselho que deixa para o povo lá de casa? O meu conselho em vez de ser uma jovem tola, né? Que quando tiver a passar por um problema, contar aos seus amigos ou amigas, né? E ter a sua vida exposta, mais vale você guardar ou mais vale você dobrar os teus joelhos e dizer, Senhor, eu preciso de ajuda aqui e aqui. Ou mesmo tu podes recorrer a uma pessoa que tu sabes não é temente ao Senhor, serve ao Senhor e que pode te ajudar. Rosa Maria. O meu conselho é que deixemos de ser tolas, porque até as sábias tentam esquecer que o Criador de todas as coisas nos conhece e também nos sonda. E Ele sabe quais são as nossas qualidades de sabedoria ou de tolice. Então, somos sábias porque acreditamos que Jesus é a fonte de toda a sabedoria. E para tu que és tola, mude os teus comportamentos e atitudes e siga Jesus. Amém. Muito obrigada às duas por terem aparecido. Foi um prazer ter-vos aqui mesmo. E pessoal lá de casa, temos a certeza que ajudamos todos vocês com a abordagem que tivemos aqui. Todas nós, mulheres, né, conseguimos perceber se temos sido tolas ou sábias. E como eu disse na sessão passada, conhecimento só é poder quando aplicado. E não basta só ter conhecimento, tem de saber aplicar o conhecimento. Então, esta foi a segunda sessão, segundo episódio daquele que tem sido então os nossos programas, né? A nossa série Mulheres Ajudando Mulheres. Ainda faltam 2 e você não saia daí porque ainda vem muita bênção. Ainda terei comigo aqui outras mulheres e foi um prazer ter-vos aí. Deus abençoe a todas. Beijão.